E uma audiência pública na Alesc discutiu hoje a reforma da Previdência dos servidores estaduais. Foram ouvidas as categorias afetadas pela proposta e entidades empresariais. A proposta ela busca corrigir um rombo histórico no valor de quase 5 bilhões de reais. Em 10 anos, o Executivo já destinou 36 bilhões de reais para cobrir o déficit previdenciário. Nesse período, segundo o governo, a despesa cresceu 612%. Amparado em um amplo diagnóstico sobre o atual cenário e projeções futuras, o Instituto de Previdência foi o primeiro a falar. O que é o déficit? É a diferença do que se arrecada de contribuição para o que se paga de benefício. São 7 bilhões em benefícios, 2,2 de arrecadação, a diferença o Tesouro aporta, que é os 4,8. Esse é o resultado em 2020, sendo que em 2009 era 784 milhões o aporte. Pela regra geral, a proposta do governo altera a idade mínima de 60 para 65 anos, no caso dos homens. Para as mulheres, sobe de 55 para 62 anos, ambos com o mesmo tempo de contribuição. Para professores, a idade mínima de homens e mulheres também muda. A reforma prevê ainda regime diferenciado aos profissionais da segurança, exceto militares, já contemplados pela Reforma Federal de 2019. Diversas categorias reagiram. O déficit da Previdência não é responsabilidade dos trabalhadores da educação, que sempre ganharam menos nesse Estado. E não podemos deixar de fora a discussão do tempo de aposentadoria, onde as mulheres são maioria na nossa categoria. Sair de 50 para 57 é muito ruim para nós. Nenhuma das reformas previdenciárias que já foram implementadas no Brasil, nenhuma deixou de conferir o reconhecimento da integralidade, pelo menos a 2003, o que essa reforma não fez. Entre as 32 instituições que puderam falar na audiência, entidades da classe empresarial defenderam a reforma para o equilíbrio nas contas públicas. A capacidade de sanidade fiscal, de sanidade econômica do Estado é fundamental para os investimentos em infraestrutura que são necessários para o desenvolvimento do Estado e bem social de todos os catarinenses. Então, nesse sentido, é realmente muito importante que se tenha uma previdência equilibrada para que os recursos possam sobrar para investir em áreas prioritárias. Entendemos que a proposta original do governo vai nesse sentido, de ajustar distorções, corrigir os eventuais privilégios e equilibrar o déficit autorial do Estado, devendo ser aprovada sem emendas. Os deputados têm até quarta-feira para apresentar emendas, isso é, alterações à proposta original. Alguns admitem a possibilidade de rever alguns pontos, como o tempo de transição e também a alíquota de contribuição de algumas categorias. As emendas que aqui vierem, elas têm que vir também acompanhada de uma justificativa técnica e financeira da sua viabilidade, sem prejudicar essa economicidade que é o objetivo final, né, do projeto de Previdência, mas também, ao mesmo tempo, temos que construir aqui um projeto que seja justo e sustentável, né? Essa é a segunda vez que o governo envia o projeto de reforma da Previdência à Alesc. A primeira, encaminhada em 2019, foi retirada de discussão pelo próprio Executivo por considerar que, à época, as mudanças feitas pelos parlamentares não trariam a economia prevista. Se desidratar, realmente aí o desgaste é o mesmo e o efeito não vai ser necessário para fazer com que vamos manter um Estado numa sequência com saúde financeira, garantindo os direitos dos nossos colaboradores e inclusive de receber salários mais na frente. Então, logo não for assim, o nosso Estado estará falido.